toda graça e louvor. E o nosso irmão Leonardo Salles para anunciar a Santa Paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. E o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a olhar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje nos traz uma verdadeira lição de humildade. Hoje, Jesus nos conta uma parábola em que um cobrador de impostos e um fariseu sobem ao templo para rezar. Os cobradores de impostos, meus irmãos, agiam a serviço do Império Romano. Eles eram vistos como exploradores do povo. Muitos deles eram tidos como ladrões, porque cobravam mais impostos do que o que era devido para ficar com a diferença. Então, essa profissão era vista pela sociedade da época como uma profissão impura, pecaminosa. Já o termo fariseu, nos dias de hoje, tem um sentido figurado quase pejorativo, que é usado para descrever uma pessoa hipócrita, um falso moralista. Mas no contexto histórico, os fariseus eram os religiosos, eram os homens da igreja, eram as pessoas que cumpriam as leis religiosas com rigor. Eu decidi fazer essa introdução para explicar que Jesus contou essa história comparando um homem que era visto como religioso a um homem que era visto como um pecador. E no final, o que voltou para casa justificado foi o que era tido como pecador. Meus irmãos, nós fazemos parte de um movimento muito bonito, o movimento de Schoenstatt. Todos nós aqui temos alguma ligação com a igreja. Todo mundo aqui tem um papel bem definido na nossa comunidade de fé. E isso é uma graça enorme. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de honra. Mas é uma responsabilidade também. É uma responsabilidade porque se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente pode terminar que nem esse fariseu da parábola. A gente pode achar que porque nós rezamos o texto, porque nós participamos das missas, porque nós ajudamos na comunidade de fé, nós somos melhores do que os outros. Isso é perigoso, meus irmãos. Julgar os outros é uma coisa perigosa. Porque aquele que julga faz isso porque se coloca numa condição de superioridade. E hoje nós aprendemos: quem se eleva será humilhado. Quando nós nos reunimos para rezar o texto, nós estamos meditando os mistérios da vida de Jesus a partir da perspectiva de Maria. E Maria é o exemplo mais puro de humildade. E é exatamente essa palavra de humildade que Deus veio nos ensinar hoje. Quando Maria foi saudada por Santa Isabel, ela respondeu: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque se atentou na pequenez da sua serva. Meus irmãos, Maria se humilhou e foi elevada. Maria se colocou como serva e Deus a coroou como rainha. Então, que pelo evangelho de hoje, meus irmãos, e pelo testemunho de Maria, nós possamos reconhecer a nossa pequenez, que nós possamos reconhecer que tudo que nós somos,
Tudo que nós temos é graça de Deus. E diante dos olhos de Deus, não existe ninguém maior que ninguém, não existe ninguém menor que ninguém. Somos todos filhos, amados, e todos nós somos chamados à humildade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Assim louvado. seja louvado. Louvado.